Vamos, então, dar continuidade à nossa aula. Nós vimos na passada toda a parte dos blocos estruturais, que são chamados de aminoácidos, a constituição, algumas funções também, alguns grupos de aminoácidos, e agora o foco vai ser, de fato, nos peptídeos e proteínas. Então, se eu tenho um aminoácido unido a outro aminoácido, eu vou ter o chamado dipeptídeo. Eu não vou ter aqui uma proteína, minha gente, eu vou ter um dipeptídeo. Essa união entre aminoácidos é chamada de ligação peptídica. Então, eu tenho um aminoácido aqui ligado a outro aminoácido. Então, todo o grupo carboxila do primeiro aminoácido vai se juntar ao grupo amina de outro aminoácido, formando, então, o dipeptídeo. Quando eu tenho a ligação peptídica, tá vendo? Eu vou, então, eliminar, remover o elemento água. Então, vai sair aqui, ó, o elemento água, 2 hidrogênios e um oxigênio. Isso vai ser a chamada de reação de condensação por desidratação, e aí, no final, eu vou ter o meu dipeptídeo. E se acontecer o contrário, Maíra? Se acontecer uma hidrólise, eu vou ter aqui o dipeptídeo, e essa ligação peptídica, ela vai ser, então, quebrada, né? Quando essa ligação é quebrada, eu vou, então, devolver quem? Se eu eliminei aqui, na primeira parte, condensação por desidratação, quando eu quebro essa ligação, eu vou, então, devolver o elemento água e vou formar novamente meus 2 aminoácidos. Então, simples assim vai ocorrer a ligação peptídica, que vai unir um aminoácido ao outro. Além disso, esses blocos estruturais, eles podem se unir para formar os chamados de tripeptídeos, né, compostos por 3 aminoácidos, formação dos tetrapeptídeos, 4 aminoácidos, pentapeptídeos, que são 5 aminoácidos, e por aí vai. Tá? Eu tenho aqui um aminoácido, 2 aminoácidos e um terceiro aminoácido. Eles estão ligados por ligações peptídicas. Então, se eu tenho 3 aminoácidos, isso significa que eu vou ter 2 ligações peptídicas. Se eu tenho 4 aminoácidos ligados, eu vou ter quantas ligações peptídicas? 3. Então, para eu saber o número de ligações ali naquela união de aminoácidos, é só eu diminuir o número de aminoácidos menos 1, e eu vou ter, então, um número de ligações peptídicas. Temos os chamados de oligopeptídeo, né? Que são poucos aminoácidos unidos por ligação peptídica. Aqui, por exemplo, ó, é um oligopeptídeo, e temos o chamado de polipeptídeo, que são muitos aminoácidos unidos por ligação peptídica, tá? Quando a unidade de aminoácido em uma cadeia peptídica é chamada de resíduo de aminoácido. Por exemplo, eu tenho um pentapeptídeo aqui que eu falei para vocês. Se eu tenho um pentapeptídeo, eu vou ter, então, 5 aminoácidos. Eu tenho um aminoácido aqui, minha gente, são os grupos R, tá vendo em rosa? Um aminoácido ligado a um segundo, ligado a um terceiro, a um quarto e um quinto aminoácido. Então, se eu tenho 5 aminoácidos aqui, eu vou ter, então, 1, 2, 3, 4 ligações peptídicas. Então, quando eu tenho essa formação aqui, essa união de aminoácidos, sempre eu vou ter uma extremidade aminoterminal, que é a minha extremidade esquerda, sempre vai ser aminoterminal, e a extremidade direita vai ser uma extremidade carboxiterminal. Então, essa cadeia é lida da esquerda para a direita. Tá? Então, via de regra, isso vai acontecer. E cada unidade, eu vou chamar de resíduo de aminoácido. Por exemplo, existem os peptídeos e também polipeptídeos que são biologicamente ativos,
né? Aqui os peptídeos pequenos ou oligopeptídeos, como exemplo para vocês entenderem, a gente tem os chamados de hormônios, as toxinas, que são os venenos, os antibióticos, e eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Eu tenho um dipeptídeo aqui importante. Se ele é dipeptídeo, ele é um peptídeo pequeno, né? Que é o chamado de aspartame, né? Que é aquele açúcar sintetizado comercialmente que a gente já usou, eu tenho certeza. Ele é um peptídeo pequeno. Temos também o hormônio ocitocina, que é um peptídeo pequeno, ele só possui 9 resíduos de aminoácidos. Se eu tenho 9 resíduos de aminoácidos, eu vou ter quantas ligações peptídicas? 8 ligações peptídicas. Esse hormônio ele é de extrema importância na parte de contrações uterinas, e aqui é a molécula da ocitocina. Temos também como pequenos peptídeos a insulina, que eu já falei para vocês. A insulina, minha gente, ela vai possuir 2 cadeias, tá? Uma cadeia com 21 aminoácidos e outra cadeia com 30 aminoácidos. Ela é responsável pelo metabolismo da glicose e vai reduzir os níveis de glicemia no sangue, que eu falei para vocês anteriormente. Outro peptídeo pequeno, a gente tem o glucagon, que é o hormônio pancreático, ele tem cerca de 29 aminoácidos, que é a representação esquemática dessa cadeia, né? Ele é responsável também pelo metabolismo da glicose, só que, contrário à insulina, ele vai aumentar as taxas de glicemia no sangue. A alfa-amanitina, uma toxina, ou seja, é um veneno, ela vai possuir outros 8 resíduos de aminoácidos, como, por exemplo, ela é encontrada muito nos cogumelos venenosos, e aí pode causar intoxicação alimentar. E aqui, por fim, temos as proteínas. As proteínas, minha gente, elas vão possuir geralmente mais de 100 resíduos de aminoácidos, diferentemente do que a gente viu agora com esses pequenos peptídeos. Eu trouxe alguns exemplos para vocês de proteínas, né, que são polipeptídeos. A gente tem, por exemplo, a lisozima presente na clara do ovo de galinha. Ele tem cerca de 129 resíduos de aminoácidos, diferentemente dos anteriores, que possuíam 9, possuíam 8, né, resíduos de aminoácidos. Temos a mioglobina, presente no coração dos equinos, com cerca de 153 resíduos de aminoácidos. Temos a titina em humanos, né, com cerca de 26.926 resíduos de aminoácidos. Então, geralmente, essas proteínas vão ter mais de 100 resíduos de aminoácidos. Quando não for isso, eu posso chamar de pequenos peptídeos, tá? A gente também pode classificar essas proteínas quanto à composição química. Então, eu posso ter proteínas simples e posso ter proteínas conjugadas. Quando eu tenho uma proteína simples, minha gente, ela vai ter somente resíduos de aminoácidos ligados. Se eu tenho uma proteína conjugada, não. Na proteína conjugada, ela vai ter, além dos aminoácidos, outros compostos químicos. Esses outros compostos químicos, eles vão ser chamados de grupo prostético. Então, tudo que não for aminoácido é chamado de grupo prostético. Então, eu trouxe uma tabelinha aqui com as proteínas conjugadas. Lipoproteínas, o próprio nome já diz. Então, além dos aminoácidos, ela vai ter lipídios como grupo prostético. Como exemplo, a gente tem o beta-1, lipoproteína sanguínea. Glicoproteínas, né, que vai ter, então, como grupo prostético, que é a parte não aminoácidos, os carboidratos, como, por exemplo, a imunoglobulina G. Temos as fosfoproteínas, que possuem o grupo fosfato, como grupo prostético, né? Como, por exemplo, na caseína do leite, que é uma proteína importante encontrada no leite, e temos outros exemplos também. Só vocês entenderem que a simples só contém resíduo de aminoácidos, só. E a conjugada, além dos resíduos de aminoácido, eu vou ter outro composto químico, que é chamado, então, de grupo prostético. Tá? Aqui é uma proteína simples, né? Sem nenhum grupo prostético,
somente resíduos de aminoácido. A gente tem como exemplo o colágeno, né? É um tipo de proteína simples, e temos também a proteína conjugada com a hemoglobina. Então, além aqui dos resíduos de aminoácidos que vão formar a proteína, eu vou ter esse grupo prostético, que é o M, o ferro, tá? Que é aqui em lilás. Podemos também classificar as proteínas quanto ao número de cadeias polipeptídicas, que podem ser monoméricas, né, que são proteínas constituídas por apenas uma cadeia polipeptídica. A mioglobina, por exemplo, ela é monomérica, né, constituída por uma cadeia polipeptídica, e temos as multissubunidades, que são proteínas constituídas por mais de uma cadeia polipeptídica. Temos como exemplo a hemoglobina aqui, tá? Que é mais de um tipo de cadeia polipeptídica. Quanto à forma, a gente também classifica as proteínas como proteínas fibrosas e proteínas globulares. Vamos começar com as proteínas fibrosas, inclusive, a gente vai ver mais um pouquinho lá na parte de estrutura em função das proteínas, tá? Essas fibrosas e globulares. As fibrosas, elas vão ter uma estrutura mais simples, mais retilínea, elas vão ter uma cadeia polipeptídica organizada em um paralelo, em um eixo, né? Por isso a gente tem aquelas longas fibras. Outra característica interessante é que elas são insolúveis ou pouco solúveis em água. O que é que eu tenho de exemplo para mostrar para vocês? O colágeno, né? Que fazem parte dos tecidos conectivos. Eu tenho as esclerotinas, presente nos tegumentos dos artrópodes, eu tenho a miosina presente nos músculos, eu tenho a tubulina, né, outra proteína fibrosa extremamente importante, faz parte do citoesqueleto lá na nossa célula, a queratina, né, que está presente no cabelo, nas unhas, chifre, bico de animais, tudo isso é considerada proteína fibrosa. E de proteína globular, o que é que eu tenho de característica nela? Elas são esféricas e mais complexas quando a gente compara com as proteínas fibrosas, tá? Elas possuem estruturas tridimensionais. Então, elas são muito grandes e, consequentemente, elas são solúveis em soluções aquosas. Como exemplo, a gente tem as enzimas, como a DNA polimerase. A gente vai entender a função dessa DNA polimerase lá na aula de replicação em ácidos nucleicos, né, que ela é responsável por sintetizar novas fitas de DNA na parte de replicação. As proteínas de transporte também são globulares, como a hemoglobina, a mioglobina, as plastocianinas. Temos as proteínas de defesa também, como os anticorpos, todas elas são consideradas proteínas globulares. Vamos ver como é feita aqui, ó, a representação esquemática de uma proteína globular, né, a hemoglobina, e uma proteína fibrosa aqui, como o colágeno. A gente vê que ela é mais reta, né, ela é mais retilínea, diferentemente do que a gente encontra aqui na hemoglobina, que é uma proteína globular, é mais complexa, faz com que ela seja mais solúvel quando a gente compara com a proteína fibrosa, tá? Então, a gente encerra essa parte inicial de proteínas aqui, e na próxima aula, que vai ser a nossa quarta aula, né, de fato, a gente vai ver a parte de função e estrutura das proteínas. Ótimos estudos a todos, espero que vocês tenham entendido e até mais.